Meu nome é Leonardo Benetti, eu sou um quiropraxista graduado pela Universidade Fevale no ano de 2014 e atualmente eu trabalho na cidade do Rio de Janeiro. Eu acredito que no começo do curso, quando a gente ainda não entende muito sobre o que nos espera pela frente, sobre o mundo da quiropraxia, e aí eu tive uma certa crise de insegurança, onde minha família, meus pais, meu irmão foram super importantes para me ajudar a vencer isso, e hoje eu só agradeço por ter passado por isso e hoje trabalhar com a melhor profissão do mundo. Eu acho que, como a maioria dos quiropraxistas, o bom e velho MRB, aquele cervical maravilhoso, acaba sendo meu ajuste favorito. Cara, eu acredito que talvez até os meus companheiros de 755 vão concordar comigo, mas acho que o Chiropractic Secrets não pode faltar na leitura do quiropraxista. O meu primeiro chefe e atualmente é o excelentíssimo diretor da WFC, Dr. Carlos Aires. Um ótimo profissional e um ótimo amigo. Meu nome é William Renato Eff, eu sou quiropraxista formado pela Fevale, no Rio Grande do Sul, e trabalho atualmente na Casa da Coluna, aqui no Rio de Janeiro. Todo o conhecimento técnico assusta um pouquinho durante a faculdade, mas eu sempre tive confiança de que, tendo bons ajustes, tratando bem o paciente, eu teria bons resultados clínicos no futuro. Eu diria que o de MTM é um dos que eu acho mais plasticamente bonitos de fazer e de receber. Do Artix 755, sem dúvida. Por qual motivo? É uma maneira rápida, fácil de ter conhecimento e estar no seu celular o tempo inteiro. Eu tive a felicidade durante a faculdade de conhecer, ao longo da vida, vários bons quiropraxistas, mas na faculdade me marcou que eu tive a oportunidade de trabalhar com Evert Langhans, em Novo Hamburgo, e ele me trouxe bastante referência de conhecimento, tanto na neuro, quanto na imagem, quanto na técnica, quanto no respeito ao paciente, quanto no atendimento, e é um cara que eu sempre admirei muito. Meu nome é Ian Miranda, eu sou quiropraxista graduado pela Universidade Fevale e mestre em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente sou quiropraxista na Clínica Desajustar da unidade de Curitiba. Minha maior insegurança durante a faculdade e até hoje, de um modo geral, é sempre a questão de eu não saber ao certo se eu estou conseguindo oferecer para o meu paciente o que a gente tem de mais atual de evidência científica possível para poder ajudar ele. E é algo que é extremamente importante para todos nós. Meu ajuste preferido foi o que eu estudei no meu TCC de graduação, que é o Gonstead Cervical Chair. Eu considero como sendo a bíblia da quiropraxia, que é o Principles and Practice of Chiropractic, do Scott Haldeman. O quiropraxista que eu admiro bastante, que foi quem me trouxe para esse mundo quiroprático, é o quiropraxista Douglas Ora. É um excelente quiropraxista graduado pela Fevale e atualmente atua lá em Salvador. Meu nome é Eduardo Viexurek, eu sou formado pela Fevale no Rio Grande do Sul e trabalho na Rio Quiropraxia no Rio de Janeiro. Gerenciamento do paciente. O ajuste anterior de dorsal. Cox, dor lombar. Vamos cometer algumas injustiças porque são tantos, né? Mas eu acho que o primeiro contato que eu tive então foi o profissional que mais me despertou a admiração, que foi o Marino Schuller. Meu nome é Lucas de Paula, eu me formei na Universidade Fevale e atendo em Porto Alegre. Minha maior insegurança foi mais uma dúvida, quando é que eu vou aprender a ajustar? Porque nos 2 primeiros anos da faculdade é mais ciências básicas, não tem tanta parte prática e a gente fica naquela dúvida, né? Quando é que eu vou aprender a ajustar? Aí chega na parte prática ali, essa insegurança passa.
Meu ajuste preferido de fazer e de receber é na região torácica. Na minha opinião, um livro muito bom que eu recomendo é Anatomia Orientada para a Clínica, do Moore. Um quiropraxista que eu admiro. Eu gosto, não é só porque é meu amigo, mas porque é um excelente quiropraxista, é o Marcos Palmeira, um grande amigo meu, que se formou lá na Palmer, e ele falando de quiropraxia, principalmente palestra de filosofia, é muito legal. Sou Paulo Gomes de Oliveira Neto, graduado pela Universidade Fevale em 2010, especialista em anatomia humana pelo IBMR desde 2013 e atuo na Rio Quiropraxia aqui no Rio de Janeiro há 10 anos. Acho que minha dificuldade nas ciências básicas durante a formação foi algo que me trazia muitas inseguranças se eu iria concluir o curso de quiropraxia, pois o número de disciplinas e a extensão toda da faculdade, às vezes 10 provas na semana, era algo que eu não estava acostumado e me chocou um pouco. E acho que do meio para frente o que mais me dificultou em termos de insegurança era saber se realmente eu ia ser inserido no mercado de trabalho. Olha, eu gosto muito de ajustar, e literalmente de ajustar, né? Eu brinco que eu vral, né? Eu gosto de ajustar mesmo, então eu acredito que todos os ajustes manuais são favoritos para mim, mas ajuste de talos eu gosto bastante no pé, e ajustar também lombar em push, a técnica Gonstead também eu tenho muita preferência. Eu acho que as leituras importantes têm a ver com o período que esse quiropraxista está vivendo. Eu acho que no início da formação, as ciências básicas, anatomia, os livros, né, te ajudam a ter um conhecimento mais forte, a base mais sólida para você cursar a graduação, o Chiropractic Secrets para você saber sobre muitas questões que você teria dúvida no início da faculdade. Thomas Souza, Diagnóstico Diferencial, eu acho que para a prática clínica é uma bíblia, digamos assim, para que o quiropraxista tenha muita segurança durante as avaliações. E o Denis Marchiori, de imagem, né, de radiologia, eu acho que forma um compêndio bacana para o profissional de quiropraxia durante a graduação e quando ele está trabalhando. Para se atualizar como profissional, eu particularmente gosto do Artigs, porque se eu tenho dificuldade em leitura e entendimento de artigos, eu acho que o Artigs facilita esse processo e traduz para os meus pacientes aquilo que eu às vezes não consigo expressar com palavras. Meu quiropraxista que eu admiro, assim, é o Plínio Barreto. Ele foi quem abriu as portas para eu começar a minha carreira. Foi um cara que me ensinou muitas coisas e era um quiropraxista que simbolizava para mim alguém no Rio de Janeiro fazendo quiropraxia, um quiropraxista no Comitê Olímpico, um quiropraxista que levava a palavra da quiropraxia para outros profissionais da saúde num contexto multidisciplinar, que eu acredito que seja a minha essência de trabalho atualmente, pela admiração que eu tinha desse trabalho feito pelo Plínio Barreto. Então eu acho que é um quiropraxista que eu admiro bastante como profissional, né? Para mim, como Paulo, quiropraxista. Meu nome é Daniel Facchini, eu sou quiropraxista formado na Universidade Fevale, na turma de 2009. Sou especialista em quiropraxia desportiva pelo New York Chiropractic College na turma de 2009-2010, que foi a primeira formação que eles fizeram na América Latina. E sou mestre em Biociências e Reabilitação pelo Centro Universitário Metodista do IPA, em Porto Alegre, finalizado no ano de 2014. Atualmente eu trabalho como quiropraxista na cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, capital, e São Paulo, capital. Além disso, eu desenvolvo trabalho como diretor da Associação Brasileira de Quiropraxia e secretário do Conselho de Educação em Quiropraxia da América Latina, além de trabalhos voluntários na ONG Quiropraxia Sem Fronteiras e trabalhos voluntários como quiropraxista em algumas outras regiões, esporadicamente.
insegurança na faculdade. Eu acredito que é possível que boa parte do que eu vim a estudar depois que eu me formei, onde eu me hiperespecializei em tecidos moles, advenha disso, de uma certa limitação que eu tinha na época com isso. Aqueles que nos ouvem e são da mesma época vão lembrar que até o ano de 2010, mais ou menos, o currículo institucional não tinha a formação em tratamento de tecidos moles associado a técnicas como RT, como Graston, não faziam parte do currículo. Então essa era uma coisa que eu sentia bastante falta e que eu fui muito atrás depois que eu me formei. Um dos ajustes que eu mais gosto de fazer é o ajuste lombar em posição lateral, side posture, clássico, push. Esse é um dos meus ajustes preferidos. O segundo, dentro de exatamente a mesma coisa, seria uma modificação, porque eu uso uma forma de fazer um pull distinta do que é ensinado classicamente em Gonstead. E também gosto muito desse. Então eu poderia dizer que os ajustes lombares são os meus preferidos. Existem duas leituras que eu acho que são fundamentais para os quiropraxistas. Considerando que nós temos ainda poucas obras em português, a mais clássica de todas é Quiropraxia, uma profissão na área da saúde, de David Chapman Smith. Mas para coisas mais clínicas, eu recomendo o livro do Warren Hammer, que se chama Exame Funcional e Tratamento dos Tecidos Moles. Existe tradução para português, muito embora talvez o título não seja exatamente esse que eu mencionei. É Functional Examination of Soft Tissue and Treatment by Manual Methods, do Warren Hammer. É um livro fenomenal. Tem em inglês, tem em português, tem nas bibliotecas institucionais, nas faculdades de quiropraxia também. E também publicado no Brasil o livro da Ranielli sobre o gerenciamento quiroprático nos casos do período gestacional, que é cuidados quiropráticos no período gestacional. Também é uma obra em português muito interessante. Eu creio que até pela minha história e onde eu fui parar, eu não posso fugir muito de admirar um professor. Eu sempre admirei muito o professor Ricardo Fujikawa, que foi meu professor de radiologia, de imaginologia na faculdade. Não tive a oportunidade de estudar o que na época era Filosofia Quiroprática 3 com ele, mas é um profissional excelente, premiado internacionalmente, tem ajustes, uma mão para ajustar fenomenal, uma capacidade de fazer diagnóstico muito boa e uma capacidade de estudar, ensinar e organizar a profissão que é invejável. Fora que ele faz pole dance.